é o que eu mais gosto quando vejo a minha música a aproximar-me de vários lugares, vários pontos. Para mim, a música tem sentido quando consegue fazer isso. Yeah. E a tua música já te levou, eu estou aqui pensando, por exemplo, no Brasil, Portugal e não só. Sim. Com a minha música eu já viajei por alguns países europeus, para além de Portugal, Dinamarca, Alemanha, Noruega, Inglaterra e não só, por alguns países africanos também, não tanto, não existe a mesma facilidade, infelizmente, mas já estive em Cabo Verde, já estive em Angola, África do Sul e sim, assim, creio que são esses que eu já visitei. Já como nos queremos. Yeah. É verdade. Quem está a mandar agora nos concertos são jovens da minha geração, então faz sentido, mas mesmo assim, porque eu gosto de falar em temas muito sensíveis, principalmente aqui em Moçambique, eu sempre me surpreendo quando vejo pessoas muito mais velhas a dizerem que eu não gosto de rap, mas eu gosto do Azagaia. Então para mim é sempre acontece o que acontecer, eu consegui, eu digo assim, né? Exato. E tu deves ter começado a fazer rap que é 96, 97? Sim. Nesse período eu estava ainda a brincar, por assim dizer. Estava a escutar mais, porque a primeira música que eu gravei em estúdio foi em 2000. Exato. Em 2000 é que eu entrei para um estúdio, fazia parte de um grupo que se chamava Dinastia Banto e nós gravamos a primeira música nessa altura e, portanto, foi a partir daí que as coisas começaram pouco a pouco a ganhar um outro contorno e só em 2007 é que eu lanço o meu primeiro álbum. Eu já tinha quase que o álbum concluído, mas depois de ter feito aquele tema, por causa da resposta, eu fiquei muito interessado em entender, mas porquê é que aquele tema teve aquela resposta? Então eu fui me apaixonando por aquela veia do hip hop e fui fazendo músicas novas e houve muita música que ia para o Babalaz que já não foi por causa dessas novas que vieram por causa das mentiras da verdade, e quando eu lanço o Babalaz ainda era uma mistura, não é? Mas eu comecei a definir-me a partir daí, eu comecei a sentir e que era aquilo que eu tinha mesmo mais jeito para fazer. Terceiro álbum estará aí na Forja? Está sim. Mas está a levar mais tempo porque eu não gosto de me repetir, não é? É só ver, eu lancei o Babalaz, para lançar o Cubaliwa passaram 7 anos, não é? É claro que enquanto não saiu o álbum eu ia lançando músicas assim que eu costumo chamar de músicas de intervenção rápida, não é? Então o pessoal nunca deixou de me ouvir. Agora, um álbum para mim envolve um conceito e o conceito tem que estar bem claro sobre ele. Então eu não me importo de levar muito tempo a amadurecer o conceito. Então o terceiro álbum eu já comecei, eu já sei, digamos que mais ou menos o que eu quero. Espero uma e outra surpresa, mas de certeza que vai ser diferente do segundo e do primeiro. Eu escolhi assim cães de raça porque digamos que os cães de raça são os cães que são diferentes dos outros cães e dos rafeiros, não é? Então são os cães, acho que se diz com pedigree. Exato. Não é? São aqueles que têm uma alimentação cuidada, não é? E quase que vivem com os donos, não é? Enquanto que os outros andam por aí nos caixotes de lixo, não sei o quê. Então por isso que eu fiz uma ligação entre esse fenómeno
e as diferenças as diferenças raciais, não é? Neste caso de Moçambique, não é? Fundamentalmente nós temos os negros, os brancos, os mulatos e os indianos, fundamentalmente aqui em Moçambique. E eu cresci a perceber que existem essas diferenças, e muitas coisas que são feitas em Moçambique devem ser feitas a respeitar essas diferenças, não é? Então eu achei que isso era o tipo de coisa que toda a gente sabe, mas ninguém fala completamente. Eu gosto muito de falar eu gosto muito de falar das coisas que toda a gente sabe, mas ninguém fala, porque quando se começa a falar parece que é a altura que se começa a pensar na coisa, né? Porque antes vamos só fazendo. Então Moçambique é um país com esses problemas raciais. Qual é que foi o primeiro tema de rap que tu te lembras de ouvir? Se é que te lembras? Eu acho que é o tema acho que é Gabriel o Pensador, Eu Queria Morar Numa Favela. Okay. Eu me recordo que eu estava na 7ª classe e eu tinha um amigo, colega meu, em que nós competíamos, né? Quem é que conhece mais a letra, não é? Eu ainda não entendia muito bem tudo que está à volta daquela música, mas aquele foi o primeiro. Depois daquele veio o GCSP. Um tema do GCSP. Por acaso era uma música de amor do GCSP. Mas está o grupo angolano. Por acaso. Eu não sou um produtor, não faço. E até por acaso eu estava há dias a pensar justamente nisso. Diz-se que os elementos do hip hop são o MC, o DJ, o B-boy e o writer, né? Mas eu acho que depois houve um período que acrescentou-se a parte da consciência. Sim, knowledge. O knowledge. Mas eu acho que devia-se acrescentar os produtores de beats. Porque os meus beats não sou eu que os faço. Eu é que escolho. Exato. Mas só que eu fico não sei quantas vezes mais famoso do que quem fez o beat. Então eu acho que não há muita justiça nesse aspecto. Eles também deviam ser, principalmente os meus. Mas é pessoal daqui de Moçambique ou também vais recorrer a produtores? Normalmente é pessoal daqui. O primeiro contacto foi o Bossa C. O Bossa C sempre espantou-me. Ele sempre esteve naquele nível de quem me dera um dia chegar. Por causa da dicção, a escolha de palavras e também durante algum tempo os temas que ele abordava, não é? Não muito agora, mas primeiro foi o Bossa C. Curti durante um tempo os Dilema. O Submarino passava aquela áurea dos Wu-Tang, mas em português. Exato. Então era mais ou menos, todos os meus amigos que gostavam do Wu-Tang gostavam do Submarino por causa do Dilema, e eu nos Dilema nunca o conheci, mas sempre gostei do Maze. E tem graça que a primeira vez que eu fui a Portugal fui ao Porto. Fui participar de um festival e fui ao Porto e fez muito sentido para mim, né? Mais tarde, mas depois marcou completamente a minha forma de escrever, foi o Valete. O Valete, ele é um MC espetacular porque ele investe muito na consciência, aquilo que estávamos a dizer, que até a altura ainda não tinha encontrado um MC que refletisse exatamente isso. Então para mim Valete refletiu isso. Eu posso dizer aos ouvintes, aos telespectadores, não procurem em mim a melhor pessoa para indicar os rappers moçambicanos. Eu escuto e gosto, mas eu estou sempre com a cabeça em coisas longe, que é para eu poder fazer algo novo, não é? Mas há muita coisa boa que está-se a fazer em Moçambique agora, muita mesmo. E eu até diria que como um pai que olha
que olha para o filho e vê que o filho já cresceu e já não se preocupa tanto. Então para mim é a mesma coisa, é tipo isso. Eu acho que não há muito a comentar, está tudo muito bom, está-se a fazer muito boa coisa em Moçambique no que diz respeito ao hip hop.